Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Warren Wiersbe. Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Só que hoje é um dia muito especial, porque é o último dia. Gente, que delícia! Chegamos ao último dia, vocês acreditam? Hoje é o dia 100. Glória a Deus, eu fico tão emocionada. Então feliz de saber que a gente cumpriu, sabe? De que a gente foi até o fim. Eu amo começar, mas eu amo terminar também. Me dá um prazer, sabe? De saber que eu estou sendo fiel. Eu estou sendo fiel até o fim. Ai, que alegria, gente, não é? Passou rápido, foram só 200 dias, porque foram 100 dias no Antigo Testamento e 100 dias no Novo Testamento. Vencemos, isso mesmo, vencemos. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 100. Oh, meu Deus, vamos lá. Ai, acabou. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Até que eu venha. Apocalipse 2:25. Antes de julgar o mundo perverso, Apocalipse 6:18. Primeiramente, o Senhor julga 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 2:3. Porque o julgamento divino começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. 5 dessas igrejas tinham perdido algo de sua vida, ministério cristãos, e seriam castigadas por isso. A igreja de Éfeso havia perdido seu amor e apaixonado por Jesus e estava seguindo apenas por obrigação. Mas sem vontade, G. Campbell Morgan disse que se eles tinham reputação sem verdade, a igreja de Pérgamo havia perdido a pureza da doutrina. Uau! A congregação em Tiatira, embora fiel durante o sofrimento, havia perdido as pessoas piedosas necessárias para liderar e ensinar a sua igreja. Somente um remanescente verdadeiro cristão andava em santidade. E os cristãos de Laodiceia tinham valores distorcidos. Estavam mornos em seu relacionamento com Jesus. O Senhor está voltando e todos os cristãos estarão diante dele no tribunal de Cristo. Mas antes disso, ele dará ao seu povo a oportunidade de reparar as suas perdas e se preparar para esse impressionante evento. Como podemos nos apropriar e conservar o que o Senhor nos deu? Precisamos perceber que o que temos é um dom precioso de Deus. Homens santos de Deus pagaram certo preço para escrever as Escrituras, e a Bíblia custou a Jesus a sua vida. Ao longo dos séculos, dedicados servos de Deus foram perseguidos, presos e até mortos, porque traduziram a Bíblia, distribuíram cópias delas ou pregavam a partir das Escrituras. Os pastores demonstravam amor pela verdade de Deus quando não estudam a Bíblia, em vez disso, emprestam sermões de outros pregadores? Se planejarmos diversão e jogos para a escola bíblica, mas ignorarmos a Bíblia, o que isso diz à próxima geração? Usamos música de adoração baseada nas Escrituras? Precisamos também perceber que o que temos é necessário para servir a Deus de maneira eficaz. A igreja primitiva concentrava-se na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Como o Espírito poderá envelhecer nos perdidos? Como o Espírito poderá convencer os perdidos? Se não declararmos a verdade de Deus? Jesus ensinou os seus discípulos e estes, por sua vez, ensinaram as pessoas a amarem a Jesus, amarem umas às outras e amarem os perdidos devido ao seu testemunho amoroso. Milhares foram levadas ao reino. Temo que, nos dias atuais, em suas igrejas, a tecnologia e o entretenimento sejam mais importantes do que a palavra e a oração. Os cristãos estão imitando a cultura em vez de viverem a forma
de forma contracultural. Ó, é o sono. Em vez de viver de forma contracultural. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Considere o seguinte: o que temos hoje pode ser perdido amanhã. Cada igreja local está a uma geração de distância da extinção. Imagino quantos membros da igreja verdadeiramente nascidos de novo. Somos cuidadosos na escolha dos líderes e professores? Praticamos, segundo Timóteo 2:2, Satanás é um falsificador e os seus principais estratagemas é colocar incrédulos religiosos em posições de liderança nas igrejas locais. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? 1 Coríntios 5:6. O que temos pode ser protegido. Precisamos valorizar os tesouros espirituais de que dispomos. Agradecer ao Senhor Jesus, pregar, ensinar e cantar a palavra de Deus. Treinar cuidadosamente cada nova geração para ganhar os perdidos e orientá-los. E manter os nossos olhos abertos para as ciladas do diabo. Quando os líderes dormem, Satanás planta falsificação. Mateus 13:25. E as falsificações destroem as igrejas. É importante vigiarmos e orarmos e termos a certeza de estar obedecendo ao Espírito de Deus. Pela graça de Deus, sejamos acordados, alertas e determinados a reter o que temos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. É tão interessante a gente observar a palavra de Deus, né? Os alertas, as ciladas que as pessoas se metem, já estava tudo prescrito na palavra. A palavra, ela é clara, mas ela exige disciplina. Para você ser Poliana, o que eu faço para ser um cristão de verdade? Disciplina. É muito mais fácil, é muito mais gostoso fazer o evangelho segundo o seu querer. Achar que você vai viver o evangelho da sua maneira. Imagina, você pega aqui, vive do jeito que você quer, que é o que as pessoas fazem. Elas querem a aprovação das pessoas, às vezes até tem a aprovação das pessoas, e depois elas ainda querem a aprovação de Deus. Sendo que o evangelho já tem um manual de como você deve se comportar. Vamos lá, vem aqui comigo. Se hoje houver uma perseguição no Brasil, no mundo, o Brasil ele vai ficar onde? As pessoas crentes vão ser mais crentes ou elas vão desistir do evangelho? Se houver, olha só que interessante, né? Eu estava pensando aqui sobre o Holocausto. Olha como começou o Holocausto. Depois da queda romana, da queda de Roma, os judeus, eles saíram de Roma, ou da cidade deles, né? Ali de Jerusalém, tudo, porque eles eram governados por Roma. A opressão era tão grande que eles se espalharam no mundo. E eles tiveram uma grande concentração na Alemanha. Pega essa. Então Hitler percebeu que eles eram muitos. Sempre faz isso, né? Ele sempre percebe que eles eram muitos. E que eles estavam sendo maiores do que os alemãos. E que mais um pouquinho não iria existir a raça alemã. A mesma coisa que Faraó pensou. Ele pensou. Então ele bolou um plano. Detalhe, ele saiu de uma igreja. Ele estava na igreja. Numa igreja, ele fazia parte de uma igreja cristã. Ele saiu da igreja. E ele teve uma belíssima ideia. Vou extinguir o povo judeu. A ideia dele não era só expulsar os judeus da Alemanha, porque ele poderia ter criado um plano. Ele mandava, ele era o presidente, sabe? Ele poderia ter criado um plano de expulsar eles e eles seriam expulsos, mas não. Ele bolou um plano para exterminar os judeus. E eu vou contar como foi. Quem lembra da pandemia? Acho que todo mundo, né? Era assim. Coloca máscara, usa álcool em gel.
Quando chegar em casa, tira a roupa, toma banho, limpa as compras, deixa tanto tempo fora. Não sei o quê. Era desse jeito, né? Era que a gente vivia. Não sai de casa. Cuidado, se sair de casa, você pode ficar doente. Isso era mentira? Não, era verdade. Porém, era mentira. Era verdade, mas também era mentira, porque não era todo mundo que ia sair de casa e ia ficar doente. Entende? Enfim. Eu sei que eles começaram a dizer, eles começaram a soltar notícias de que, para começo de conversa, os judeus teriam piolhos. E ele pegou as pragas do Egito, gente. E esses piolhos entrariam no corpo, comeria a carne e ia matar todos os alemãos. Começou assim. Então, vem cá, eu tenho um vizinho judeu. E se ele pode dar piolho, e esse piolho é um piolho mortal, que entra na minha carne, e come a minha carne e eu morro. Você acha que eu vou dar um abraço nesse vizinho ou não? Me explica. Vocês acham que eu vou abraçar o vizinho ou não? Não. Que foi isso que começou a acontecer daí. Aí ele começou. Exatamente. A Vitória escreveu: o espírito de Faraó ainda está agindo na terra e às vezes a gente nem percebe. Hitler é um exemplo, o exemplo do espírito de Faraó é exatamente isso. Aí ele começou a soltar notícias. Eu vou dar outra notícia. Eu não lembro bem, era tipo uma questão de gripe, entende? Que a gripe deles era letal. Aí, como que ele espalhava? Através da televisão e através de folhetos. Eles panfletavam no meio da rua. Espírito de Amã. A Vanice Milhomes fala que o espírito está sobre essa guerra agora em Israel. Eu também acredito claramente nisso. É nítido. Então eles começaram a espalhar. E ali eles espalhavam. Como? A gente tá vivendo surto de dengue no país, não é? Tá todo mundo... E aqui em Brasília, então, tá um caos. Todo mundo conhece alguém que tá todo mundo com dengue ou tá hospitalizado. Muita gente hospitalizada com dengue. Um problema. Tá uma endemia, tá um problema no Brasil. Aqui em Brasília tá o suco do caos. E aí, de vez em quando, o pessoal do posto de saúde passa nas quadras e eles distribuem, tá um caos aí também, Heleninha? Nossa, nem me fale. Aí eles distribuem os panfletos, não é? Lá em Santa Catarina. Tá um suco do caos, gente. O Brasil tá um suco do caos agora. Pela nossa região, né? Não tem jeito. Aí eles começam a distribuir panfleto, né? Vocês já receberam panfleto? Que a gente já recebeu uns panfletos. Cuidado com a dengue, cuidado com a água parada, pererê, parará, várias coisas. Aí, o Brasil todo tá assim. Imagina, o próprio Hitler mandava o governo fazer panfletos falando mal dos judeus. Sério, era isso que acontecia. Então, mostrando quão perigoso seriam os judeus. A outra, a Betina trouxe da escola, ela não trouxe não, mulher, ela foi picada na escola, graças a Deus ninguém não passa. A outra, ela trouxe da escola, ela trouxe pra ela, né, coitada, oh meu Deus, tá dengosa, menina. Então, vamos no suco do causa, gente. Ele pegava e ele começava a panfletar coisas contra os judeus. É isso que acontecia. Então, imagina, o seu vizinho espalha a doença. Você vai querer ficar perto dele? Não. Então foi primeiro, não veio os campos de concentração. Primeira coisa que foram criados vilas, só para os judeus. Então eles tinham que sair da casa dele e eles tinham que ir para um lugar isolado. Por que eles tinham que ir para esse lugar isolado? Porque eles tinham que ficar em isolamento, porque se eles transmitiam doença, e a população aceitou isso. Aí você fica pensando, nossa gente, como que os outros, todo alemão é insensível, os alemãos não lutaram contra isso, não ajudaram os judeus. Então não, porque foi criado primeiro um sistema de afastamento, tipo assim, não toque nele que ele é doente.
Igual, você tinha um parente seu que você amava com Covid dentro de casa. Você ia ficar abraçando ele? Não ia. Ele ficava em isolamento. Foi essa a ideia. Aí ficou fácil. O controle dos judeus e o extermínio deles. Foi isso que aconteceu. Alguns, nessa época, quando eles deram uma percebida, eles cascaram o mundo. E para onde que eles cascaram, em sua grande maioria? Vocês sabem? Vocês sabem para onde que eles foram embora? Estados Unidos. Todo o dinheiro, não todo, mas 85% do dinheiro dos Estados Unidos está na mão dos judeus. Por isso que os Estados Unidos é uma potência mundial. E por isso que os Estados Unidos é um país muito forte. E é por isso que os Estados Unidos vivem defendendo Israel. Porque toda a potência dos Estados Unidos não está na mão dos americanos. Está na mão dos judeus. Foi aí que os Estados Unidos, se acendeu. Vou puxar. Eu vou explicar isso direitinho. É bem legal essa história. Então, nós temos uma comunidade judia em São Paulo, tem umas no Nordeste. Aqui em Brasília, eles vieram para o Brasil. Aqui em Brasília não tem, não. Nem tinha criado Brasília ainda, né? Que era de 60. Isso foi na década de 40. Então, eles vieram um pouco para o Brasil. Eles foram, inclusive, aqui no Brasil tem a Rua dos Judeus, lá em São Paulo. Eles foram para São Paulo. São Paulo é o quê? A cidade mais do Brasil. Quer dizer, não é mais, mas já foi muito tempo. Então, assim, ficou fácil. O que eles construíram? Uma narrativa. Construindo essa narrativa, fazendo com que o próprio povo alemão não quisesse o povo judeu por perto, e não acho que essa narrativa demorou, não. Foi bem rápido, viu? Porque você imagina, eu virar e falar assim, fulano tá doente, fulano tá transmitindo doença. Cuidado, população, os judeus estão transmitindo piolho. Tipo, os judeus, piolho? Eu não tenho piolho, tipo assim. Mas não adiantava, era o próprio governo contra eles. Que foi o que aconteceu agora na pandemia. É isso, entende? Enfim, eu sei que... Deixa eu ver aqui. Hitler também se aproveitou muito do cenário atual da Alemanha. Pós-guerra. Se aproveitou da fragilidade, pegou eles na fraqueza familiar. Foi isso. Enfim, começou a perceber isso. Eles perceberam o ouro que tinha. É isso, gente. Vocês entenderam tudo. Aí muito judeu cascou fora para os Estados Unidos. E foi construída uma narrativa de perseguição contra o povo judeu, que é o que está construindo agora, sabe? Não tem jeito, gente. Eles são prósperos e toda a prosperidade do mundo, eles estão na mão. Claro que a gente tem muita prosperidade no Oriente, tudo, mas a prosperidade, porque os olhos de Deus estão sobre o povo judeu. Então, sempre vai acontecer. Então, ali foi criada uma narrativa em que o povo foi expulso da Alemanha e depois começou a matar um a um, até que começou a matar em massa, sabe? E eles eram, gente, não eram só na Alemanha, foi muito cruel, porque eles pegavam nos países aliados e tiravam os judeus de lá. Então, o judeu estava na Bélgica, tirava, pá. O judeu estava na Holanda, tirava, pá. E fazia campos de concentração nos países aliados. Então, todos os países aliados, de uma forma direta, mataram judeus. Poliana, mas por que você está contando? E se acontecer uma perseguição dessa aqui no Brasil, você está pronto? Beber meu chá. Nada a ver. Vou contar para vocês aqui, nada a ver. Dezembro de 2019, estava todo mundo falando nada a ver para aquele vírus. Eu fui uma dessas. A gente via passando na televisão, eu não assisto televisão, mas quando eu chegava em casa, minha avózinha, tem um vírus lá na China. Eu falei, vó, isso é lá na China. Aí daqui no outro dia, ele já andou para tal país. Eu falei, aonde? Na Europa. Então, é na Europa, no Oriente Médio, não tem nada a ver com aqui. Quando foi a outra, além de ser muito crente, fitness, ainda inteligência e culta. Deixa eu te contar, eu amo história e geografia. Eu sempre fui a melhor aluna dessas matérias, acredita? Eu amo contextos históricos, entender por que o mundo tá assim. Tudo isso
isso faz parte de entender a história do mundo. Eu amo. Eu sempre fui a melhor aluna dessas, na verdade, todas as matérias. Mas dessas eu era a melhor aluna com prazer. E sempre fui. Igual todas as histórias do direito. Eu quero entender o porquê que aquilo funciona, quais são os fundamentos, e é muito interessante. E todo mundo agora já está sabendo como que veio a perseguição, que foi com uma narrativa, daquele jeito, dos piolhos, eles foram colocados numa viela, e ali, nos países aliados, eles tiveram a mesma prática, até que aconteceu o Holocausto. Só que eu contei toda essa história de Hitler e judeu para trazer para agora. Eu quero falar agora para vocês. Agora, como que a gente começou o suco do caos do cenário atual? A gente começa o suco do caos com Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. A Ucrânia, eles são cristãos. Tem muitos cristãos que se foram. O país ainda está destruído. Rússia, não. A Rússia é uma aliada da Alemanha, da China. A Rússia é uma aliada da... Esqueci o outro país do lado. Então, deixa eu contar para vocês. A gente começa Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. Sim, a Gia, ela tá lá em Portugal. Ela disse assim, aqui ontem na Europa estão falando que podemos chegar mesmo a uma guerra mundial por causa dessas guerras todas. Com certeza, porque começou com Ucrânia e Rússia. Aí veio agora o Hamas, que é um grupo terrorista. Ah, pronto, vamos banir a Poliana por isso. Não, mas ele é considerado um grupo terrorista, gente. Até segunda ordem, então todo mundo pode falar assim, porque até segunda ordem é. Ele começou a perseguir o povo judeu. Só que quando se persegue o povo judeu, gente, acontece o caos no planeta Terra. É muito complicado. Só que lá em Israel tá uma confusão, tá um estado de guerra. Tem muito problema acontecendo lá por causa disso. E, enfim, por que eu tô contando todas essas histórias para vocês entenderem? Eu quero dizer para vocês, agora, se acontecer uma grande guerra, o Brasil estiver envolvido, se nós formos perseguidos e proibidos de pregar a palavra, ela está na tábua do seu coração? Eu não duvido que vai acontecer. Quando eu tinha 20 anos, o Espírito Santo me deu a seguinte ordem. Poliana, vai chegar um tempo, eu tô arrepiada, que não vai se poder pregar nas ruas. Eu preciso que você decore a Bíblia, que a única coisa que vai ter é a Bíblia decorada. E vocês vão poder conversar um a um por causa da Bíblia decorada. Eu tinha uns 19, 20 anos, eu acho. Aqui é o meu escritório. Aqui era o meu quarto antes. E eu tive essa experiência bem aqui, nesse lugar. Olha que forte. Tava tudo em silêncio. Vocês estão vendo que o passarinho começou a cantar? Vou beber minha água, já que eu já bebi todo o meu chá. Eu li a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes, 10. Eu li a Bíblia 15 vezes, 16, 17 vezes. Eu li a Bíblia 18, 19. Eu li a Bíblia 20 vezes. Quando chegou na 20ª vez que eu estava lendo a Bíblia e decorando ela, o Espírito me disse, agora você vai parar de contar. Porque eu não quero que você se vanglorie do quão Bíblia você conhece. E agora eu só vou te encher. Essa conversa que eu tive com o Espírito, da 20ª vez que eu li a Bíblia, já tem bem uns 10 anos. De lá para cá, vocês acham que eu parei? De lá para cá eu continuo lendo a Bíblia todos os dias. Eu não vou arriscar. Quantas vezes eu já li a Bíblia? Porque isso não vai me servir de nada na eternidade. Ô Jesus, eu li a Bíblia assim umas 50 vezes. Ô Jesus, eu li a Bíblia 30 vezes. O que isso vai adiantar?
Isso não vai adiantar nada. Então, todas as vezes que eu falo para vocês, a quantidade de vezes que eu li a Bíblia, eu paro sempre na 20ª. E eu digo que isso já tem mais de 10 anos. Sabe por quê? Porque não é sobre números, mas é sobre dizer para vocês que hoje, ao que nos consta, aquilo que o Espírito me disse quando eu era só uma mocinha, está parecendo ser real. A gente pode não ser a geração que vai enfrentar o Apocalipse, mas a gente pode ser a geração que aponta o Apocalipse. Vocês entendem? A Ucrânia e a Rússia entrou em guerra há alguns anos, não é? Ó a confusão. E eles não pararam até hoje. De vez em quando, se tem um bombardeio, uma notícia, algo ruim. Em outubro do ano passado começou a confusão lá em Israel e Hamas. Muitas pessoas sequestradas, mortas, estupradas no meio da rua. Muitas mulheres, crianças, idosos. Muita gente indo para o cativeiro. Muita gente morta. Tudo isso aconteceu no dia, acho que 7 de outubro de 2023. Hoje é o último dia de fevereiro de 2024. Hoje é 29 de fevereiro de 2024. E continua. Não na mesma proporção, mas ainda não teve a paz sendo declarada. É ou não é? Então eu quero dizer para vocês, se chegar o tempo em que aqui no Brasil, e que esse tempo pode ser que chegue diante do novo cenário político, diante do governo que foi eleito, que ele é contra os cristãos, a verdade é essa. Em que, infelizmente, os próprios cristãos, não nós, eu sei que 90% da gente aqui, lógico que não colocou aquele homem no poder, que a gente tem tic-teco, mas alguns cristãos votaram nele, sei lá por quê, e colocaram um homem no poder que odeia cristãos. Por que ele odeia? No primeiro dia de governo dele, foi ele chamando mães e pais de santo de terreiro para dar banho no Palácio do Planalto de terreiro, invocando orixás. Não, foi isso. E de verdade, gente, ele vive fazendo isso. Esse foi o 1º de janeiro, quando ele entrou no poder. Algo totalmente contra a nossa religião, contra a nossa fé, contra a nossa sistemática. Nós somos um povo judaico-cristão, vocês sabiam? Enfim, a gente sabe que ele não venceu, que ele foi colocado, mas ele tá lá, e ok, ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Então, assim, pactos demoníacos sendo renovados. Pessoas que não são cristãs indo para lá fazendo trabalho. Então, existe uma possibilidade de nós sermos a geração que aponta o Apocalipse. Uma única geração deixou de falar da Bíblia, uma única na Europa. A Europa foi devastada. Toda a Europa. Agora eles estão tentando reacender o europeu. Mas a mente do europeu é... a gente já viveu isso aí, ó. Tudo ficou igual, viu? Uma geração. Todo esse frio, toda essa mornidão que a Europa enfrenta, toda essa mornidão, ela acontece porque uma única geração não apontou a palavra para a próxima geração. Uma. Você não precisa destruir todo mundo. Você só precisa atacar uma geração. Porque se você ataca uma geração, você prova que viver sem Deus é legal e dá para fazer isso. O europeu tem dinheiro, o europeu tá comendo, bebendo, o europeu tá trabalhando, tá casando, dando-se em casamento, tendo filho. Mas o que eles não sabem é que sem o fogo do Espírito Santo não tem como subsistir no dia mau.
Mas uma geração deixou de falar para a próxima geração que Jesus é bom e Ele está voltando. E eu abri esse devocional hoje, o nosso último devocional, para dizer para vocês tomarem muito cuidado com a narrativa que é imposta, com a perseguição contra o povo judeu. Aconteceu uma guerra mundial por causa dessa perseguição. Aconteceu uma guerra terrível por causa dessa perseguição. Exatamente essa perseguição contra o povo judeu. Houve holocausto, mas não foi só lá, foi no mundo. Pessoas foram jogadas em câmara de gás, mortas. Fizeram testes químicos, físicos, biológicos com essas pessoas. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado em não ser a geração que esqueceu de apontar para outra geração o favor de Deus. Em 1940 e poucos, a Alemanha, ela era cristã. Os cristãos, eles não entenderam o que o Espírito estava dizendo. Porque se eles tivessem entendido o que o Espírito estava dizendo, eles não iriam comprar a narrativa de Hitler. Porque era uma narrativa para destruir o povo de Deus. E Deus nunca vai criar uma narrativa para destruir o povo dele. Primeira coisa, a gente deixa de apontar para a próxima geração o tamanho de Deus. Depois a gente cria um frio, uma mornidão. E depois a gente se torna apático. E aí a perversidade acontece. Uma geração deixou de falar para outra geração o que iria acontecer no final dos tempos. Essa geração foi vivendo um evangelho frio e morno e ok. Eles foram se apagando, até que chegou Hitler. Tomou posse, poder. Ele tinha presença, ele era inteligente. E ele contou uma narrativa. E essa narrativa foi comprada pelo povo alemão, não pelo povo europeu. E essa narrativa destruiu os judeus. Sabe por que destruiu eles? Sabe por que acabou com eles? Literalmente eles foram mortos. Sequestrados, mortos. É horrível pensar nisso. Mas foi porque uma geração se esfriou e todas as outras gerações, desde então, esqueceram do Evangelho. E hoje a gente vê a gravidade disso que aconteceu e talvez eles nem entendam até hoje. Mas eles deixaram o espírito de perversidade entrar na Europa. Desde então, a Europa se tornou um país frio, e eu não estou falando sobre a temperatura. É como se eles estivessem tão congelados, que se eles estivessem passando por um congelamento espiritual. Nós não podemos deixar de falar do Evangelho. O Brasil, ele está vivendo um evangelho de aparências, em que se porta muito mais ir para um lugar do clube dos crentes, né, do que ser crente. Porque ser crente é um requisito com muita seriedade. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde você quer ser reconhecido? Na terra ou no céu? Toma cuidado para você não ir para a igreja só para ser reconhecido na terra. Toma cuidado para você não estar num lugar com o clube dos crentes. Eu conheço uma pessoa muito querida, inclusive ela está assistindo o devocional, que eu vi ela entrando.
Ela fazia parte de uma igreja, é uma mulher. E nessa igreja, ela estava passando um processo de depressão muito profundo. E a pastora dizia que a cura dela seria trabalhar na igreja. Então, ela cuidava de diversos ministérios. Inclusive, ela cuidava do Ministério de Mulheres. Ela é extremamente tímida. E a pastora colocava ela para pregar. E ela falava, Poliana, nem eu gostava da minha palavra. Como que ela fazia isso comigo? Eu não sei pregar. E ela falava, pastor, eu não sei pregar. Ah, você vai, porque você não pode negligenciar. Nada a ver com ela. Ela estava sobrecarregada de ministérios, de atividades eclesiásticas, do fazer. Sendo que o coração dela estava dilacerado. Ela sufocada demais. 2 anos vivendo aquela situação. O problema dela não era resolvido, o coração dela não era curado, ela estava no suco do caos. Ela tomou uma decisão muito corajosa e ela saiu da igreja. Ela foi para uma outra igreja em que ela está sendo cuidada, alimentada, amamentada, como um bebê. Ela está sendo inserida e ela está sendo fortificada. Ela não cuida de nenhum ministério. Ela não está pregando a palavra. Ela está sendo cuidada. E quantas vezes a gente coloca em altares líderes que não estão prontos, não estão preparados e nem querem aquilo ali, só porque a gente acha que ele pode fazer. Quantas vezes a gente tem colocado pessoas feridas no altar? Pessoas feridas só conseguem ferir outras pessoas. Pessoas despreparadas. Pessoas que ainda não estão prontas para aquilo ali. Só porque vai ser bom. Ah, é assim que cura. Não. E a gente, aqui no Brasil, tem esquecido do que importa. De cuidar das ovelhas. Esse devocional é um alerta, é um sinal. Ele tem que ser tatuado na tábua do nosso coração. Ele tem que entrar dentro da gente e não sair nunca mais. Você precisa ser a geração mais quente por Jesus. Existe uma promessa de Deus de que o Brasil, o avivamento que o mundo precisa, vai sair daqui do Brasil. Mas a gente não pode esquecer de que os templos não são eles que vão levar o céu para a terra. Né? Não, levar a terra para o céu. O que vai levar a terra para o céu são os nossos corações. Então eu gostaria que você se especializasse em amar Jesus e fazer todo mundo amar Jesus porque você ama Jesus. Eu gostaria que você se aprofundasse nas escrituras e na palavra. Eu gostaria que você fizesse jejuns de adoração a Deus. Eu gostaria que você ofertasse no altar. Eu gostaria que você se entregasse verdadeiramente ao Evangelho. O tempo espiritual mudou. Nós estamos entrando em um novo tempo, em um novo momento. Como você quer ser reconhecido diante de Deus? De vez em quando a gente recolhe uma história que esquenta o coração e a gente vê tal pessoa arriscou a vida e salvou 30 judeus, não é? Lembra? Tal pessoa arriscou a vida e salvou 100 crianças judias. Tal pessoa arriscou a vida e salvou 200 pessoas. Quantas pessoas você vai salvar? Quantas pessoas você vai dizer que Jesus é bom? Quantas pessoas você vai cuidar? Quantas pessoas você vai olhar para a pessoa e falar assim, eu sei que você está triste, eu sei que está doendo e dilacerando a tua alma, mas existe um Deus que conhece cada um dos teus dias. Que lindo, Verônica. Vamos orar por isso então, Verônica. Quero ser batizada com o batismo do amor. Pronto, é sobre isso que vamos orar hoje. Sobre o batismo do amor.
Esse devocional é para o seu coração sair daqui aquecido pela chama do Espírito Santo, para que daqui para frente você possa ser uma labareda de fogo e ver o que está acontecendo no mundo e não se dobrar sobre o que está acontecendo no mundo. Você vai entrar em lugares em que ninguém entrou até agora. Sabe por quê? Porque você vai ser a geração que vai apontar para a próxima geração o amor por Deus, o amor pelas Escrituras. A palavra não mudou, ela não é ultrapassada e nem retrógrada. A palavra é viva, a palavra é eficaz e a palavra é atemporal. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiro, Senhor, eu quero te agradecer porque nós conseguimos ir até o fim com esse devocional tão lindo, Senhor, que o Senhor preparou esses 200 dias para nós. E eu quero dizer que o que nos fez chegar aqui foi o céu, porque se não fosse o céu, nada disso teria acontecido. Nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu santo nome e dizemos, tu és fiel, te amamos, te adoramos. Senhor, muito obrigada por estar conosco todos esses dias e pelos dias que virão. Eu quero te consagrar os próximos tempos do devocional. Eu quero te apresentar cada coração que vai estar conosco. Eu quero te pedir, Senhor, dilata os nossos corações e nos batiza com batismo de amor. Que a gente possa amar o outro, se entregar para o outro. Que a gente possa favorecer o reino sobre o amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, gente, glória a Deus. Essa geração vai ser a geração que aponta o amor de Deus para a próxima geração. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Ai, gente, que delícia. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é de quem, gente? Ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que você e eu estamos aqui todo santo dia até que ele venha. Ou até que a gente vá para ele, né? Glória a Deus.